cabe a mim a tarefa agora de trazer uma palavra da parte do Senhor. E o texto e o título da mensagem é Carcereiros Transformados. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. O texto está baseado em Atos 16, a partir do versículo 16 até o 34. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim o texto: certo dia, indo nós para o lugar de oração, enquanto encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando os magistrados disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes e todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu nome, glorificamos porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor é que comanda e controla nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Nós cremos que desde o primeiro momento em que adentramos este lugar, o Senhor tem falado conosco. E te pedimos agora, Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Usa-me, Senhor, como instrumento para entregar aquilo que lhe agrada, aquilo que está de acordo com o teu coração e com o teu trono. E eu declaro, Senhor, mentes abertas e ouvidos abertos para ouvir a tua voz, para ouvir os teus direcionamentos e que possamos sair daqui mais entendedores e cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos, versículos anteriores a ele, trazem um local onde isso ocorre, na cidade de Filipos. Hoje há apenas ruínas dessa cidade. Na moderna Grécia, nós temos uma imagem aí, pode colocar, irmão. Esse é o local da cidade de Filipos hoje. Sobrou apenas ruínas.
Em 2016, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência, Cultura, ela declarou esse lugar como patrimônio mundial, por conter todas as nuances, né, por ter essa historicidade do cristão, do movimento cristão na Grécia. Dos primeiros cristãos lá. Então a Unesco declarou esse lugar como um patrimônio mundial. Toda aquela região na época era uma região de paganismo. Não era de se surpreender que uma mulher usada por espíritos tinha a profissão, se assim a gente pode dizer, como adivinha. Assim como nós vemos hoje pessoas que se denominam ciganos, né, que fazem a leitura que por algum motivo as pessoas acreditam que o que elas falam é verdade. Mas aquele local era totalmente possuído por paganismos. Eles cultuavam deuses das mais diversas esferas, e aquela mulher era possuída por esses espíritos. Como você bem acompanhou, essa mulher era uma espécie de funcionária de homens, né? Atos 16, 19 diz aí para nós: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, ou seja, ela, além de ser uma escrava espiritual, ela era uma escrava de homens também, porque ela dava lucro para as pessoas, para aquelas pessoas. Paulo então expulsa o espírito daquela mulher. E aqueles homens, percebendo que o lucro deles tinha se esvaído, eles tentam provocar em Paulo e Silas algo pior do que eles achavam que iam conseguir, né? Eles são levados diante então de magistrados em praça pública. E qual era a acusação? Atos 16, 20 a gente leu: e levando os magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Com a multidão inflamada, os magistrados então decidem fazer a pena, aplicar a pena, determinar que eles fossem açoitados e, sob a custódia de um carcereiro, ficassem na prisão. Nós poderíamos dizer que, se a gente recortasse essa história e dissesse que o cristianismo é isso, a gente podia chegar à conclusão que não valeria a pena ser cristão. Se nós pegássemos esse trecho apenas e apresentasse para as pessoas: o cristianismo é isso, a maioria das pessoas não viriam. Sendo, o que Paulo tem buscado, o que Paulo estava fazendo naquele lugar, junto com Silas e seus companheiros? Ele não estava criando tumulto, ele não estava tentando levar uma outra palavra que fosse em acordo com aquelas pessoas. Ele estava pregando a palavra de Deus. E, consequentemente, por ser uma região, uma cidade paganista, o texto é claro, né? Os acusadores de Paulo e Silas diz que eles não podiam praticar aquelas coisas, era contra a lei de Roma. Agora, é interessante a gente pensar que, se tudo isso que a gente apresentasse para as pessoas, Paulo não buscava ser aplaudido. Ele não estava buscando o reconhecimento das pessoas. Ele recebia, o que ele estava recebendo, na verdade, era açoites e uma prisão. Agora, no nosso Brasil atualmente, a gente não tem tanta dureza com a palavra de Deus ainda. Mas há algumas pessoas que já estão sofrendo perseguição por apenas falar a verdade, por apenas ir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Você deve ter visto por aí, volta e meia a gente vem nessa discussão com relação ao aborto, por exemplo. Nós somos a favor da vida desde a sua concepção, mas a nossa sociedade tenta embutir no pensamento de que a vida não vale a pena, que ela precisa ser ceifada, que quem decide se a pessoa vai viver ou morrer não é a pessoa que está no ventre, mas é uma outra pessoa que está fora. A gente já vive isso. Mas isso me faz refletir, e aí a gente vai começar a discorrer sobre isso. O primeiro ponto é que a vida cristã, ela não é um passeio no parque.
Ela não é um domingo à tarde no parque. Não é sobre isso que a vida cristã é. Uma das frases mais ouvidas quando a pessoa está desanimada, está querendo desistir da fé, da igreja, e os líderes estão aí, o pastor está aí, pode confirmar isso. A pessoa chega e fala assim: eu vou sair da igreja. E aí a pergunta retórica é: por que você vai sair da igreja? Porque eu estou decepcionado com a igreja. Na verdade, o que ela não tem coragem de dizer é que ela está decepcionada com as pessoas da igreja. O fato é que se nós viermos para a igreja para encontrar nas pessoas aquilo que falta em mim, eu vou ter decepção, porque ninguém é perfeito. Se há um lugar no mundo, na face da terra, nessa hora, em São José dos Campos, que tem pessoas imperfeitas, um desses lugares é aqui. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós um dia vamos errar. Todos nós um dia vamos tomar decisões que vão desagradar a sua pessoa. E isso é a fé cristã. Na verdade, essa pessoa poderia até querer dizer que ela está decepcionada com as pessoas. Não é com a igreja. Não é com a igreja instituição. Enquanto o nosso foco for as pessoas, for as coisas, eu venho para a igreja para ser algo, eu vou acabar me decepcionando. Vir à igreja por causa da música que é boa, por causa do ar-condicionado, por causa das pessoas, por causa do meu parente, por causa de um compromisso na agenda, ou porque eu não tenho nada mais para fazer, essas coisas vai te decepcionar em algum momento. Um dia você pode chegar aqui num calor tremendo de São José dos Campos, que mais parece o nordeste do país, numa noite, eu trabalho de madrugada, os irmãos sabem, por volta de umas 2 da manhã, tinha um funcionário saindo e falei: cara, está um calor lá fora. Eu falei: quantos graus está marcando lá fora? Fui ver, 27 graus, 3 horas da manhã. Eu falei: meu Deus, estava quente. Mas um dia você pode chegar aqui na igreja, num calor tremendo desse, e o ar-condicionado não está funcionando, o ventilador está queimado, e aí você vai decepcionar com a igreja. Então, quando eu venho para a igreja em busca dessas coisas, eu vou me decepcionar. Ultimamente parece que virou moda ser crente, né? Porque o coach é crente, o influencer é crente, se o cantor é crente, o político é crente, ou vai na igreja de crente e a gente começa a idolatrar essas pessoas. Parece que é moda virar crente. Se você se tornou crente por causa de modas, comece a se preocupar, porque a moda passa. A moda passa. Tudo que a gente determina como moda, hoje está bombando, hoje está todo mundo usando, daqui a pouco cai em desuso. Cai em desuso. Então, se você se tornou crente por causa de moda, procure se preocupar. Se pergunte se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Se é uma vida cristã que você quer de verdade. Paulo nos mostra que levar uma vida cristã a sério é correr risco. Atos 16, 23, ele diz lá: depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. Severamente açoitados. A gente vai ter mais à frente uma ideia do que é ser açoitado. Aí o texto diz severamente açoitado. Paulo não estava roubando, ele não estava assediando ninguém, ele não estava, se houvesse rede social, ele não estava na rede social criando tumulto. Ele estava pregando e vivendo a palavra de Deus. E mesmo assim, ele diz que viver a palavra de Deus não é sobre ganhar aos olhos do mundo, mas é sobre perder. É óbvio que a gente vai ter as misericórdias de Deus, a graça comum, tudo isso está dentro do contexto, mas aos olhos do mundo, a gente está perdendo. Por que a gente está perdendo aos olhos do mundo? Porque o que o mundo tem a oferecer não interessa para a gente. Para a gente não tem interesse. Eu fui buscar a Elaine agora e no caminho encontrei vários jovens fantasiados. Carnaval. Para eles a gente está perdendo porque a gente está aqui. Olha que tristeza. A gente falou hoje de manhã, né? Talvez para eles não tenha tempo hoje.
E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por essas pessoas, para que um dia haja tempo para elas abrir os olhos. É a nossa função. E o que é perder, né? A gente pode se perguntar, perder os benefícios que esse mundo dá, que ele vai só ficar aqui. Os benefícios que esse mundo tem para nós cristãos é só para o dia de hoje. É só para o dia de hoje. Então, segunda reflexão aqui é que todo chamado ele enfrenta perseguição e açoites. Todo chamado ele vai enfrentar perseguição. A maior parte dos que estão aqui nessa noite, provavelmente você em algum momento da sua vida, você foi numa igreja evangélica, você recebeu Jesus, aceitou Jesus, talvez você veio à frente, alguém fez uma oração para você, e você se tornou crente, você virou crente, você se converteu, como a gente costuma dizer, né? Você entendeu que de uma forma bem simplista, aquela vida que você estava levando já não fazia mais sentido. Ou talvez você aceitou Jesus num momento de crise, de dor. Porque, como diz um ditado, né? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Mas o fato é que, em algum momento você fez isso. Em algum momento, na sua visão simplista ainda, você entendeu que aquela vida que você tinha e levava era um basta. E aí você bateu na mesa e falou assim, não, chega, essa vida que eu estou levando, para mim não dá mais. Estou cansado de sofrer, estou cansado dessa vida medíocre, eu não sei o que Deus tem para mim, tudo dá errado, e você bate a mesa e fala, não dá, chega, cansei. Eu preciso de Deus. De alguma forma eu preciso de Deus. Você percebeu que aquilo que você fazia já não estava levando mais sentido. E aquilo que você fazia provavelmente estava te levando para um precipício, consumindo o seu dinheiro, consumindo o seu tempo, consumindo a sua mente. Que o pior dos piores aqui talvez seja consumir a mente. É aquele vício que a pessoa, por mais que ela lute, ela está tão no automático que ela sai fazendo. Esse é um dos piores. E por consequência, isso tudo leva o quê? Você se afastar das pessoas e principalmente do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Cada um tem um propósito. Mas talvez você parou por aí. Você aceitou Jesus num belo domingo à noite ou um domingo de manhã. Alguém fez uma oração para você. Você se converteu e parou por aí. Estagnou, como a gente fala, né? Você simplesmente parou. Agora eu sou crente, está tudo certo, sou salvo. Você até vem nos cultos. De vez em quando vai nas células, de vez em quando vem na segunda, de vez em quando vem na quinta, de vez em quando vem no domingo de manhã. Você parou. E esse é um grande problema. Talvez o contrário, né? Você tenha se movido por um desejo religioso de querer fazer tudo dentro da obra, porque a igreja, ela é um lugar que ela vai te aceitar. Você vai poder servir. E talvez seja o único lugar que você tenha destaque. Talvez lá na sua empresa ninguém te vê. E está tudo bem. Mas na igreja você pode ter a oportunidade de ministrar, de cantar, de fazer qualquer coisa. Mas tem um outro problema. Quando você vem para a igreja com essa intenção e as pessoas não te dão um tapinha nas costas, não te falam, que legal, não te falam muito obrigado, aí você desanima da fé também. Porque o seu propósito não era servir a Deus e ao corpo de Cristo, era servir a si mesmo. E esse é um outro problema. É óbvio que todo ser humano gosta de elogio, todo ser humano gosta. Todo ser humano gosta de ser reconhecido. Isso é inerente à nossa humanidade, à nossa natureza humana. Nós gostamos, nós sentimos motivados. Quem não sente?
Quando você faz algo em casa, quem não sente que você é reconhecido por aquilo? O ser humano é assim. Só que aí você começa a achar que, pelo fato de ninguém reconhecer o seu trabalho na obra, as pessoas são ingratas. Você começa a achar que, pelo fato de você estar fazendo algo na obra e ninguém te fala um obrigado, você acha que é ingrato, que eu faço e ninguém dá valor. E a conversão tem a ver com o Espírito fazer algo em você. Agora, o chamado tem a ver com o Deus usar você no chamado. É diferente. Então a gente precisa entender essas duas coisas. E por isso que o chamado enfrenta perseguições. E nem todo mundo está disposto a enfrentar a perseguição no chamado. Porque lá no serviço você até enfrenta a perseguição. Você segura a bronca lá, porque tem um salário no final do mês. Mas na igreja eu não aceito. Na igreja eu não posso ser perseguido, porque eu sou. É quase um semideus. E esse pensamento está errado. Porque aqui a gente, como eu disse no começo, todo mundo é falho. Todo mundo vai errar. Todo mundo às vezes vem tocar aqui, erra uma nota, erra Cara, está tudo bem. Está tudo bem. O que a gente não pode fazer é julgar as pessoas que estão tentando fazer algo. E isso é um problema, porque a gente bloqueia a nós mesmos. A gente não está prejudicando quem está aqui tentando fazer. A gente está bloqueando a ação de Deus em nós. Porque talvez o Espírito Santo esteja à porta para entregar aquilo que você pede, mas enquanto você não entender certas coisas, você não vai receber. Você não vai receber. Então, o que vimos nesse texto que lemos, Paulo sendo perseguido, mas veja só o que ele escreve em Roma, preso, 67 anos, na contagem de anos, depois de Cristo. Em 2 Timóteo 3,12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bem-vindo você que não tinha entendido isso. Você está sendo perseguido? Parabéns. É daí para pior. É daí para pior. Que via de regra, a igreja verdadeira, ela vai ser perseguida em todas as esferas. Em todas as esferas. Na sua família, no trabalho, na política, na música, no cinema, nas indústrias, em tudo. Em tudo. Você vai ser perseguido. Agora, o terceiro ponto é: o seu louvor chega onde você não imagina. Entendido isso, que você serve ao Senhor e de uma certa forma você é perseguido, a gente entende e precisa entender que o louvor, ele vai chegar em lugares que a gente não vai entender por que chegou lá. Paulo mesmo ferido e preso junto com Silas, eles estavam louvando a Deus. Às vezes a gente tem uma dificuldade no trabalho e a gente esquece de agradecer a Deus pela dificuldade. Como assim, né? É estranho, né? Pensar que agradecer a dificuldade no trabalho, porque você tem um trabalho. Esse já seria o motivo pelo qual você deveria se alegrar. Muitos pais de família não têm por que acordar cedo amanhã, a não ser para procurar um emprego. Então, se há uma dificuldade, se há uma luta lá no seu trabalho, agradeça a Deus porque você tem trabalho. Porque você está lá, não apenas como um funcionário, mas como um missionário de Deus. Um missionário de Deus. Quando estamos sofrendo, ou porque esperávamos o reconhecimento das pessoas, nossos esforços, seja no trabalho, na família, na igreja, e por vezes o nosso louvor e adoração parece diminuir. E aqui eu não estou falando de música. Porque a nossa vida, ela é um louvor e uma adoração.
tudo o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, ele reflete, como nós falamos hoje de manhã, você é um outdoor do Evangelho para as pessoas. Um outdoor na estrada, quem viaja ou dirige ou já viajou, você vê o outdoor de longe. Você já vê algo lá e você tenta ler o que está escrito lá. E a nossa vida cristã, ela é um outdoor. E o louvor aqui a qual eu me refiro não é música, é o seu caminhar. Porque na hora que você tropeça e que eu tropeço, as pessoas, cara, vão apontar você, nossa, é da vida plena, olha. E a gente está divulgando o evangelho errado. Mas quando nós entendemos que o que eu faço, e eu faço preocupado com a obra, os louvores que eu dou chegam a lugares inimagináveis. E foi assim com Paulo e Silas lá na prisão. Enquanto eles viam as correntes se abrindo, eles já estavam adorando. Eles não começaram a adorar porque as correntes se abriram. Eles estavam adorando antes. Pensa bem que loucura que é a vida cristã. O cara vai para a cidade que ele não conhecia ninguém, começa a pregar, uma moça, Lídia, se converte, e aí eles continuam a pregar, encontram essa moça que tem o espírito de adivinhação, expulsa o demônio dela, os homens a qual ela servia, pegam ele, prendem você, e Paulo e Silas, e aí chega na praça, você é condenado. Por quê? Porque você estava pregando a sua palavra. Olha, você não estava roubando, você não estava matando, né? Como diz no ônibus, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas estou aqui pregando a palavra de Deus. E ele foi preso por isso. Aí ele chega na prisão, depois de apanhar muito, severamente, como a palavra diz. Ele é amarrado os pés e as mãos no tronco e fica lá. Cara, ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo para reclamar. Se ele soltasse uma palavra de reclamação lá, provavelmente os outros presos dariam, tem razão, o rapaz apanhou, viu? Mas não, ele em momento nenhum, ele reclamou, ele louvou e adorou a Deus. Ele louvou e adorou a Deus. Então, queridos, não é a sua dificuldade que tem que te parar. Não é a sua dificuldade. Seja financeira, seja de saúde, seja um problema familiar, seja um problema no trabalho, seja qual for o problema, essa dificuldade, ela não vai te parar. Ela não vai te parar. Mas quando nós entendemos então isso tudo, e foi assim que Paulo e Silas, enquanto viam as correntes, eles estavam adorando a Deus. O louvor deles alcançou quem? Os outros presos. Possivelmente o carcereiro que estava lá também ficou ouvindo. Possivelmente ele já sabia quem era Paulo e o que estava acontecendo. Porque ele era um carcereiro, ele era uma pessoa que conhecia o movimento da cidade. E isso transformou aquelas pessoas. A Bíblia não fala disso, mas pensa, os companheiros de prisão de Paulo, aqueles que fugiram, em algum momento da vida eles devem ter lembrado do louvor e da adoração. Aquilo deve ter incomodado eles, não é possível. Porque se eu estou na prisão e tem uma oportunidade de eu fugir, e eu fujo e o cara fica, o cara que foi severamente açoitado, e ele estava cantando, adorando, aquilo tem que dar um ponto de interrogação na minha cabeça. Por que ele não fugiu? Ele poderia ter fugido, mas não fugiu. Dentro desse cenário eu estou descrevendo quem é você. Você é o carcereiro que açoita? Você é o companheiro de prisão que foge? Ou você, durante a dificuldade, você louva e adora a Deus? Quem é você nesse cenário? Você está mais para um carcereiro truculento? Será que não está na hora de deixarmos essa roupagem de carcereiro truculento e passar a ser um carcereiro que cuida? E a gente vai entender um pouco mais. Eu não tenho essa visão, mas sabia que talvez algumas pessoas estão orando
para você deixar de ser quem você é, para você se tornar quem Deus quer que você seja? E isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Ficar irritado de vez em quando, irmão, é normal. Ficar irritado com um cachorro que vai lá e faz xixi na roda do seu carro novo, e daí você tem que limpar de vez em quando, cara, tá tudo bem, é normal. Ficar irritado com uma criança, às vezes que faz pirraça, briga, cara, criança é criança, tá tudo bem. Às vezes a gente tem vontade de jogar pela janela, eu sei, mas tá tudo certo, é normal. É normal ficar irritado de vez em quando. Agora, é de vez em quando. É de vez em quando. Mas aí você descobre que, é engraçado, né? Que você descobre que essas coisas corrigem o quê? Lavando a garagem. Você vai lá, lava a garagem, está tudo bem. Depois 5 minutos depois, ele vai lá e faz xixi na roda de novo. Mas está tudo certo. Não tem o que fazer. É da natureza. A criança ensina uma vez, ela vai lá, faz de novo. Você ensina outra, ela vai lá e faz de novo. Dá vontade de, né? Ô, chinelinha havaiana, vem cá. Mas isso, você tem que entender, a gente precisa entender que criança é criança. A gente foi criança, a gente não lembra das peripécias que a gente aprontou. Eles nos contam, eu acho que é mentira, mas falam, acho que inventam um pouquinho mais, né? Mas nos falam que a gente aprontou muito. Às vezes falam assim pra gente, você fazia pior. Nossa, peraí, se eu fazia pior, misericórdia, né? Por que eu não fui crente antes? Mas isso tudo é para a gente entender que essas coisas são da vida. A gente vai se irritar com isso, mas tem que ser de vez em quando. E a gente precisa entender que, no caso de criança, a gente vai ensinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Para quê? Para que ela cresça num ambiente de harmonia, não um ambiente de rebeldia, que é toma lá da cá. Que eu faço, eu apanho. E a gente precisa entender que é assim, e a gente vai resolvendo essas coisas. Temos visto na nossa sociedade que o mundo está sem paciência. No trânsito, você comete uma advertência, para não falar outra bobagem, você comete uma advertência no trânsito, aí pronto, já vem um gritando, já vem um brigando. Você vê as pessoas estão saindo vias de fato mesmo por coisa pequena. E engraçado pensar que essas pessoas que a gente vê por aí se dizem cristãs, tá? Porque eu não sei qual que é a última porcentagem de cristão no país, mas ela é grande. Ela é muito mais do que o espiritismo, muito mais do que o candomblecismo, muito mais que essas coisas. A maioria da população brasileira se diz cristã. E a gente vê a sociedade se pegando no tapa, por pouca coisa. Com uma irritabilidade fora do sério. Então, irmãos, ficar irritado às vezes é normal. Às vezes é normal. Todo dia não é normal. Todos nós temos o nosso dia mal. Ele só não pode ser todo dia mal. Se todo dia nosso for mal, tem alguma coisa errada com a gente. E aí a gente precisa procurar ajuda. Por isso que tem as células. Por isso que tem as células. Lá é lugar de você se abrir. Lá é lugar de você pedir ajuda. Lá é lugar de você pedir socorro. Eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que fazer. Esse é o lugar para você. Agora, a gente tem uma parcela de pessoas que querem se consertar e nem aparece na célula. Irmãos, é para você pensar, irmão. É para você pensar. Troque a irritação por oração e a reclamação por clamor. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Todos ali estavam na mesma condição. Todos nós estamos na mesma condição. Nós estamos no mesmo país, com a mesma moeda. Amanhã precisa comprar café, R$ 34, é R$ 28. Cara, está tudo assim. Todo mundo está no mesmo barco. Mas a gente vai fazer o quê? Reclamar? Ficar irritado? Eu acho que a solução está ali, né? A gente precisa orar. A gente precisa orar. Quando você passa a agir de forma diferente, as outras pessoas vão ver e vão ver algo diferente em você, mudou.
o seu louvor vai alcançar lugares inimagináveis. E de novo, aqui eu não estou falando de cantar, é a sua condução da sua vida. Amém? Quarto ponto, dos açoites para o cuidado. Para a nossa realidade de vida hoje, é difícil talvez a gente entender o dia a dia de um carcereiro. Talvez eu não conheço ninguém que trabalhe no sistema prisional. E muito menos, se eu não conheço, difícil é entender o dia a dia do carcereiro na época de Paulo. É muito mais complexo para nós. Aquele carcereiro, possivelmente, ele já tinha visto todo tipo de preso. Talvez ele já tinha visto os caras que eram estrupadores, os ladrões, os que faziam baderna, os bêbados, os vendedores que queriam tirar vantagem. Ele talvez tivesse visto de tudo. Aí aparece para ele dois caras lá, Paulo e Silas. Ele fala assim, é mais um para mim treinar meu karatê aqui. E aí esse carcereiro, e naquele cenário, eles usavam instrumentos para açoitar. Não era na mão que eles iam. Não era na mão. Não tinha também choque elétrico naquela época, né? Porque possivelmente se tivesse eles teriam usado. Mas eles usavam um instrumento chamado flagrum. Um instrumento de flagelação. Pode pôr aí, irmão, a primeira imagem. Esse instrumento aí, ó. Esse era o instrumento que era usado nos açoites da época de Paulo. E aí é interessante porque ele parece uma corda aí nessa imagem, mas na verdade ele é feito de couro, tiras de couro. Ele é amarrado numa ponta numa madeira para dar mais pegada para quem do outro lado do instrumento. E na outra ponta, irmãos, era preso pedaços de ossos e bolas de metais. Então você já pode imaginar o estrago que isso fazia. Pode pôr a outra imagem, por favor? E aí ele tem lá, os pedaços de ossos eram usados para cortar as peles. As pequenas bolas de metais era para dar só uma calejadinha a mais. Os golpes eles eram desferidos em lugares nas costas, nos ombros, nas pernas, panturrilhas, braços. Tudo isso era o destino desses açoites. Os golpes deixavam tiras de peles penduradas. E aí a gente volta para o texto e ele diz: eles foram severamente açoitados. Aqui dá para ter uma noção do que é o severamente açoitados. Hoje a gente vê algumas religiões, né, que tem os rituais de autoflagelamento. Você deve ter visto isso em algum momento. Aí você pode perceber que aqueles instrumentos que eles usam é só para apanhar de graça mesmo, porque o açoite realmente, o flagelamento realmente acontecia dessa forma. Por isso que põe a primeira imagem, por favor, do título da mensagem. Por isso que na cena do título da mensagem, isso. Nessa cena do filme, eu pensei em colocar para nós revivermos isso, mas eu preferi não. Preferi que você busque depois assistir de novo. Essa cena é uma das mais cruéis. Há quem diga, os historiadores dizem que é uma cena que chega bem próximo da realidade. Porque ali você vê a atuação do flagelo como eu descrevi para você. O instrumento sendo usado. O primeiro golpe que Jesus toma nas costas, ele já vem com as tiras de pele. Esses golpes tinham então um endereço certo, as costas de quem tinha sido condenado ao flagelo. Mas o carcereiro, ao ver possivelmente e ouvir os louvores de Silas e Paulo, que eles entoavam, né, antes do terremoto acontecer, do tremor acontecer, ele foi tocado pelo Espírito Santo.
E de açoitador ele passou a ser cuidador. Atos 16, de 29 a 34 diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos na sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Há uma transformação aqui, há uma conversão. A mesma pessoa que no dia anterior participou dos açoites, agora passa a ser cuidador da pessoa que ele feriu. Aquele carcereiro já tinha visto de tudo, como eu disse, mas o que ele não tinha visto era uma coisa: os verdadeiros adoradores. Ele nunca tinha se deparado com isso. Aquilo tocou tremendamente no coração dele, que fez com que ele entendesse que ele precisava de algo diferente. Há um relato de um evangelista coreano, eu não vou me recordar o nome agora, e ele diz que quando ele foi liberto da China opressora, e ele foi pego pelos soldados que faziam atrocidades e fazem até hoje, ele conta que ele era colocado de joelho, e os soldados vinham e davam joelhadas em sua boca, e ele era proibido de cuspir o sangue e os seus dentes. A vida cristã, irmão, não é um passeio no parque. Se você esperava ganhar um carro, ganhar uma casa por ser cristão, eu sinto muito lhe informar, talvez você não receba essas coisas. A nossa busca não é por coisas materiais, a nossa busca é por um reino que há de vir, um reino que os sinais cada vez está mais próximo à volta de Jesus. Há sinais em todos os lugares. O que as pessoas têm visto quando olham para você? O que as pessoas veem? Um carcereiro truculento, que responde a tudo, que briga, que se irrita, que não tem paciência com nada? Ou um carcereiro convertido, que cuida, que entende, que compreende, que conversa e que sara as feridas das pessoas? Os vergões deixados pelos açoites de Paulo e Silas provavelmente nunca saíram das costas deles. Quando você sofre um acidente, tem um corte, e aquele corte cicatriza, aquela cicatriz ela vai ficar. A questão aqui é que Paulo nunca olhou para aqueles ferimentos e acusou o carcereiro. Ele nunca olhou para aquilo e falou assim: você me fez isso. Ele simplesmente pregou a palavra de Deus para aquele homem, e aquele homem se converteu. Talvez você tenha magoado alguém. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez alguém da sua família, ou alguém da igreja, ou alguém do seu trabalho, talvez você precise chegar para essa pessoa e falar assim: me perdoa. Eu não fui um cristão como eu deveria ser. A questão é, você vai esperar até quando para fazer isso? A gente não sabe se amanhã a gente acorda. Só para dar um recado para você. Não tem o selo de validade visível em nós. Não dá para saber quando é o nosso último dia. E talvez você precise pedir perdão para essa pessoa hoje ainda. Porque se você acordar hoje, amanhã talvez ela não acorde. E da mesma forma é tarde demais. Da mesma forma. Hoje é momento, então é hora, ainda dá tempo de ir até essa pessoa, ligar para ela. Não manda mensagem de texto não, liga para ela. Dá um abraço nela. Talvez você não tenha coragem nem de falar, mas dá um abraço nela e pede perdão. Porque é um tempo, e essa ferida aberta da falta de perdão
Essa é a ferida que Satanás quer entrar e criar mais dor e tornar mais aberta, para que um dia ela infeccione e torne uma coisa mais grave. É isso que Satanás quer. É essa janela que Satanás está esperando, ela continuar aberta, para cada vez tornar a sua vida e a minha vida mais difícil. Então essa janela e essa ferida a gente precisa fechar. Se é uma coisa que depende de você, meu irmão, vai lá e faça. Rodrigo, mas vai custar. Meu irmão, você não vai ser açoitado. O nosso país, graças a Deus, não permite esse tipo de pena. Mas se você tiver que restituir algo para a pessoa, vá lá e se organize para fazer também. Porque a vida cristã é isso, queridos, não é só sobre ganhar. A gente não está para ganhar as coisas do mundo, a gente está para ganhar um mundo para Cristo. Porque nosso prêmio é maior, nosso prêmio não é daqui. Nós corremos uma corrida que não é uma competição da fé. Não há uma corrida aqui para ver quem canta melhor, para quem prega melhor, para quem faz o momento melhor. Não é isso. A vida cristã é sobre uma corrida de quem vai para o final, para quem vai morar com Cristo. Essa é a corrida que é determinada para nós, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E há pessoas lá no mundo hoje que estão vivendo os últimos dias. A Irene, vindo do trabalho, me contou de um rapaz que está nas últimas. Sabe o que eles servem para quem está nas últimas? Picolé e água gelada. É isso que as pessoas recebem. Há pessoas que estão nas últimas. E a gente precisa se preocupar, porque a gente precisa ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Não é ganhar o máximo de pessoas para a igreja CNPJ. É para o reino de Deus. É para o reino de Deus. Amém, irmãos?